Bom dia, irmãos. Tudo bem? Ah, Essa semana eu e a Tamires estávamos fora, estávamos em Águas de Lindóia, tendo um curso de aconselhamento bíblico. Foi um tempo muito bom. Agradeço aqueles que oraram por nós. E hoje a gente tem a oportunidade de estar junto aí, compartilhando um pouco da palavra. Teremos classe única. Quero compartilhar com os irmãos algo que eu tenho aprendido na palavra. E espero também poder contar com a participação dos irmãos, assim a gente pode se edificar mutuamente, ok? Mas vamos orar primeiro? Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de logo cedo abrirmos Tua Palavra e podemos aprender o que o Senhor tem para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a ler, entender, aplicar em nossas vidas, que a Tua Palavra fale conosco, que não seja a opinião de qualquer homem, mas seja a Tua vontade, que sejamos edificados, fortalecidos para viver uma vida cristã que Te agrade. Em nome de Jesus, amém. Ok. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre provações da fé, que a gente novamente vai continuar aí nesse intervalo do tema que nós já estávamos estudando aqui na sala de adultos, jovens, sobre a consciência. E quero fazer alguns links com o tema do nosso ano de missões, e acredito que contribui um pouco com aquilo que os irmãos meditaram com o Derivaldo no domingo passado. Todos estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Quando a gente fala de provações da fé, a gente pode estar falando de diversas coisas, diversas circunstâncias, porque a nossa fé é provada de formas variadas. A fé provada significa que a nossa fé é testada, é uma prova, é um exame, um teste, onde você pode ser aprovado ou reprovado, dependendo da sua reação. E a nossa fé é provada de várias formas. Por exemplo, uma decisão que você tem que tomar. Você está orando a Deus sabendo se você tem que escolher a opção A, B ou C. E aí você olha para a Bíblia e sabe, de acordo com os princípios bíblicos, que você precisa escolher a opção A. Mas, de repente, o seu desejo é muito tendencioso à opção B, e aí você fica, será que é isso mesmo? E aí você quer pedir conselhos e você não sabe bem o que fazer. Aquilo é uma provação, porque é um momento de teste, onde você vai ter que decidir se faz a vontade de Deus ou se tenta dar aquele jeitinho para conseguir fazer também a sua vontade, fazer a sua vontade. A nossa fé é provada no nosso relacionamento com os irmãos, porque se é um relacionamento de qualidade, provavelmente vai gerar algum tipo de atrito, algum tipo de dificuldade. Somos pecadores e por isso existe. E nessa hora precisa acontecer perdão, precisa acontecer confrontação, e nem sempre isso é fácil. E isso também é uma situação de provação da fé, onde a gente tem que decidir se sim ou não, se vai fazer a vontade de Deus ou não nessa questão da confrontação, de perdoar, de pedir perdão, de ser humilde, etc. Então, os nossos relacionamentos também têm constantemente provações da nossa fé, se nós vamos responder como crentes maduros ou não. Outras situações da vida, circunstâncias, como por exemplo, perder um parente, pode ser uma situação de provação da fé. Lutas com o seu próprio coração, os desejos internos, provação da fé. Provação da fé também está muito ligado à perseguição. Quando nós somos perseguidos por sermos cristãos, por professarmos a fé em Jesus. Agora, esse tipo de provação, quando a gente fala de perseguição, isso acontece só nos países onde tem gente morrendo ou acontece aqui também, num país livre, laico? Acontece entre nós? Como? Como nós somos perseguidos? Da morte, ok, tá bom, pode ter, ok, tem, é verdade. E aqui, em Serra Negra? No trabalho, como? Ok, ok.
Algum outro tipo de perseguição que a gente passa hoje? A lei? Lei de Gerson. Explica pra gente, Alexandre. Ok. Uhum. Uhum. Ok, e aí a gente como cristão, não aceitando isso, acaba sendo, sendo perseguido, aproveitado. Ok, alguma outra forma de perseguição os irmãos percebem no nosso dia? Sim, exatamente. Exatamente. Hoje eu falo que eu sou pastor, a pessoa coloca a mão na carteira, né? É, questão também, a gente ouve falar muito da homofobia, né? O cristão é homofóbico, né? Justamente nessa generalização e até uma mal compreensão, uma má compreensão daquilo que a gente realmente defende sobre a questão do homossexualismo. É, vimos aí perseguição contra aqueles políticos que defenderam leis contra homossexuais. Hoje a gente tem também é, uma perseguição intelectual também. Há um movimento que tem crescido bastante, conhecido como neoateísmo. O que é o neoateísmo? O ateísmo a gente conhece, são aquelas pessoas que dizem, eu não acredito em Deus. E o ateu clássico, tradicional, é aquela pessoa que fala assim, ó, eu não acredito em Deus, respeito sua opinião, cada um segue sua vida e vamos nessa. O neo-ateu ele é um pouco diferente, ele fala assim, eu não acredito em Deus e eu não quero que você acredite em Deus, porque acreditar em Deus é ruim para você, ruim para mim, ruim para a sociedade. Então ele vai tentar mostrar que crer em Deus é loucura, é algo de quem não pensa, de quem não usa a sua razão, e vai ridicularizar a fé. E hoje a gente vê isso muito presente na mídia, em alguns programas, seriados, e tanto no Brasil como fora do Brasil, pessoas que tentam ridicularizar a fé. A gente vê isso, por exemplo, CQC, aquele canal do YouTube Porta dos Fundos, os Simpsons, seriados, não sei quantos conhecem, Dr. House, um pouco no Big Bang, se você conhece, você sabe do que eu estou falando. São tentativas de ridicularizar a fé. Não estou dizendo, você está assistindo isso, você é um pecador miserável, pare com isso, queima, joga seu computador fora. Não é isso, tá? Mas essa é uma tentativa deles, tá? De ridicularizar o cristão. Um exemplo, talvez que a maioria veja nos Simpsons. Você lembra lá, quem é o cristão? Lá, né? Ned Flanders. Quem quer ser como Ned Flanders? Os filhos dele. Quem quer ter filhos como os filhos do Ned? Né? São todos bobões, né? Certinhos, né? E aí é um certinho que ninguém quer imitar. O que eles estão fazendo? Ridicularizando a fé. Né? O pastor lá do desenho, da igreja, se não me engano, até presbiteriana, a igreja, é um cara de pau que não crê no que fala. Então tudo isso é uma tentativa de mostrar, ó, tá vendo? Isso é ter fé. Isso é seguir a um Deus. E a proposta deles é uma proposta bem pesada. E outros programas, né, citando esse desenho, porque talvez seja mais conhecido. A nossa fé é vista por alguns como pensamento positivo também, né? Onde você crê é você fechar os olhos e dizer, eu creio, vai dar certo, e vamos lá, e nada vai me impedir, porque Deus é mais, e é uma fé sem fundamento. Né? E realmente alguns vivem isso, e aí a gente cai naquela generalização, onde se você é cristão é porque você parou de pensar, e você agora fechou os olhos e está vivendo uma ilusão. Outro tipo de perseguição, questões de leis
que são criadas que vão contra a palavra de Deus, né? Atualmente, uma das que mais se fala, lei da palmada, aí onde tem uma discussão sobre o que realmente pode, o que não pode, o que essa lei quer coibir, se ela quer interferir na disciplina familiar, naquela disciplina saudável. Enfim, mas são coisas que nós devemos nos preocupar por causa do nosso testemunho cristão. Quero comentar um pouquinho sobre essas coisas, sobre como, não necessariamente sobre cada assunto desse que nós estamos levantando, mas como nós devemos reagir a essas diversas provações. Seja ela uma perseguição à nossa fé, seja ela aquele momento de decisão, seja uma circunstância difícil que a gente está passando e que isso nos abala um pouco. E para isso, eu gostaria que nós abríssemos nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. O livro de 1 Pedro foi escrito justamente para ensinar os cristãos a como reagir de uma forma madura diante das provações, que eram várias. Eles estavam tendo provações, porque a maioria dos cristãos era de uma classe social mais baixa. Então, isso fazia com que eles fossem oprimidos por uma classe social mais rica. Quando eles se converteram, houve um certo distanciamento de algumas amizades, de alguns grupos sociais. Então eles começaram a ser mal vistos, começaram a falar mal deles, começaram a inventar mentiras a respeito deles. Eles, crendo no reino de Deus, começaram a desprezar um pouco mais o reino da terra. E isso, pelos políticos, era visto meio que como um perigo, porque então eles são de um outro reino? Como assim? Eles servem a um outro senhor? Calma aí, isso não está me cheirando bem. É uma revolução que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo tomar o poder? Como que é isso? Então, surgia essas histórias. E tudo isso resultou em perseguição, em ameaças, em gente perdendo emprego, em calúnias. Além de, claro, das perseguições que eles tinham também, perseguições não, das provações que eles tinham dentro da igreja, nos relacionamentos com os irmãos, com os líderes, aqueles que se converteram, mas na família só um era crente, o outro não, então tinha perseguição ali também, tinha provação ali também. Então Pedro vai escrever para esses irmãos que estão nessas diversas circunstâncias, dizendo como uma fé madura reage, como uma fé aprovada reage. E aí a gente vai para o capítulo 1, mas antes da gente ver como uma fé madura reage, como é uma fé aprovada, a gente vai ver um pouquinho sobre o caráter da aprovação, que está aí nos versículos 3 a 7 do capítulo 1. Algum irmão pode ler bem alto para a gente? 3 a 7. Ok, obrigado. Olha só, uma expressão que eu gostaria que os irmãos tivessem em mente, aí está no versículo, que está no versículo 3, mais ou menos na metade, onde fala, ele nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, uma esperança que vive. E essa ideia da esperança, uma esperança viva, vai estar, aparece aqui já no versículo 3, e ela vai até o final do livro. De várias formas ele coloca essa ideia da esperança. Queria que os irmãos guardassem isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela mais para frente. E essa esperança está diretamente ligada
a revelação de Jesus Cristo. No final do versículo 7, quando ele fala, redunde em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo, ele está pensando na segunda vinda de Cristo, no encontro dos crentes com Cristo. Então, quando ele fala revelação de Jesus Cristo, é isso, quando Jesus aparecer, for revelado, é nesse sentido. Ok? Pensando aí no caráter da provação, o que a gente pode falar sobre essas provações? Olha aí, principalmente no versículo 6, versículo 7. O que te chama a atenção aí? Dá uma lida na sua Bíblia. Que nós podemos falar sobre as provações com base nesses versículos. Podemos falar algo? Ok. Ok. É necessário para que resulte na glória de Cristo. Ok. Então, olha só, é necessário. As provações, então, têm um propósito, certo? Tem um propósito de moldar a nossa vida. Nós cremos que Deus está no controle de tudo, que Ele é um Deus soberano, que fora Ele não há outro Deus. O que isso significa? Que Deus controla todo o universo, tudo que acontece. E que não existe uma parte do universo, uma parte da humanidade, uma parte do mundo, que Deus não esteja com a sua mão ali. Nada está acontecendo sem a vontade dEle. E isso implica que as provações, situações difíceis, seja ela qual for, desses vários exemplos que a gente citou aqui, seja ela qual for, acontece de acordo com a permissão de Deus. E por que Deus permite isso? Porque, como o Luan falou, e observou aqui no texto, às vezes é necessário para que isso resulte no aperfeiçoamento. Aqui Pedro faz uma comparação, ele fala no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está fazendo uma comparação aqui com o trabalho do ourives, que vai lá procurar o ouro, e aí ele acha diversas pedras lá, e ele coloca isso no fogo. E por que ele coloca no fogo? Por dois motivos. Para saber se aquilo realmente é ouro, se é verdadeiro, inclusive até algumas bíblias trazem a expressão uma fé genuína. Já estudamos um pouco sobre isso. E também para aperfeiçoar, para limpar, para purificar. O ouro bruto, ele é feio, né? Ele não tem brilho, ele é todo sujo, cheio de impureza. E aí quando coloca no fogo, ele é purificado. Então a provação serve para isso, para o nosso aperfeiçoamento. Uma demonstração disso, talvez seja até você pode pensar aí na sua experiência de vida cristã, o quanto você já não aprendeu em momentos de crise, em momentos de tribulação. Parece que quando a gente está em tribulação, a gente se aproxima mais de Deus, a palavra de Deus é ouvida de uma forma mais sensível, a gente até busca mais isso, porque a gente precisa de respostas. Então, parece que a provação vem para nos moldar, nos limpar, nos purificar, tirar as impurezas e nos tornar mais bonitos, vamos dizer assim. Tornar a gente mais preciosos para o encontro com Cristo. Nós estamos num processo de preparação. Paulo, em alguns momentos, fala que ele estava trabalhando com a igreja, ele faz a figura de uma noiva, né, como se estivesse preparando a noiva, adornando ela para o encontro com o noivo. E aqui é mais ou menos a mesma ideia, a gente pode colocar em paralelo. Algo mais que a gente pode falar sobre as provações? Só uma observação. Por isso devemos ser gratos, inclusive entre as dificuldades, durante as dificuldades. Porque elas estão moldando o nosso caráter, estão nos fazendo mais parecidos com Jesus. E embora sejam difíceis, são boas. Amém? Cremos nisso. Algo mais nós podemos falar sobre as provações com base nesses versículos? No 6, no 7. Elas são breves, ok. Provavelmente Pedro disse isso para encorajar aqueles irmãos, né? Quando a gente passa pela dificuldade, parece que ela nunca vai acabar.
Quando a gente passa por uma situação difícil, parece que ela vai durar para sempre. Mas a grande verdade é que não é. E de novo, você pode olhar para a sua experiência de vida cristã e pensar quantas dificuldades você já não passou e superou. Passou, acabou. E depois veio várias outras, diferentes. E que bom por isso. Mas a vida cristã vai ser assim. Algo mais sobre as provações? Dá uma olhadinha aí no seu versículo 6. Diz aí, na minha versão diz, sejais contristados. As provações entristecem, certo? Por isso que a vida cristã não é uma vida de sorriso toda hora, uma vida onde o crente só vive pulando, dizendo vitória, e onde a dor não existe. E isso é importante a gente saber, porque há aqueles que hoje pregam isso, né? Venha para Cristo e você nunca mais vai ter nenhuma tristeza, nenhuma frustração, nunca mais vai chorar. Não, isso aí é no céu, certo? Aqui a gente vai chorar, aqui a gente vai ter momento de tristeza, aqui a gente vai sofrer um pouquinho, às vezes e muitas vezes injustamente, se nós quisermos levar uma vida com Deus a sério. Jesus falou, o mundo me odiou e se vocês me seguirem, eles vão odiar vocês também. Paulo falou, todo aquele que quiser viver uma vida piedosa, levar Deus a sério, sofrerá perseguições. Então não tem como escapar disso. Inclusive, é uma reflexão que nós podemos fazer. Se nós não temos sofrido perseguição, será que nós temos levado uma vida séria com Deus? Será que nós temos dado um bom testemunho? Não temos nos amoldado ao padrão do mundo? Porque via de regra, sofreremos perseguição. Todavia não ficamos abatidos, né, como Paulo diz em várias vezes nas suas cartas. Somos entristecidos, mas não ficamos sem esperança, desesperados, abatidos, como que se tivéssemos sido abandonados no mundo, porque nós temos um Deus, nós queremos que tudo isso está acontecendo, embora seja doloroso, há um propósito. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para a formação de Cristo em nós. Amém? Algo mais? Você observa aí, versículo 6, versículo 7. Diz aí também no versículo 6 que as provações são variadas, certo? Se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, há provações de diversos tipos, já falamos sobre isso. E aí depois, versículo 7, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Uma observação que nós devemos fazer é o seguinte, quando fala louvor na revelação de Jesus Cristo, ele não está querendo dizer que essas provações servem para que nós demos glória a Deus. Isso é bíblico, isso é verdade, mas aqui a ênfase do texto não é essa. A ideia é, redunde em louvor e glória, que nós receberemos de Jesus na sua revelação. Quando Jesus voltar e encontrar sua noiva adornada, limpinha, cheirosa, bonita, preparada, ele então vai louvá-la. Ele vai dizer palavras de honra. Aquela ideia do servo bom e fiel para aqueles que foram fiéis. Serão palavras de louvor para que isso resulte na aprovação de Cristo. E aí o que Pedro vai ensinar daqui para frente é quais são as reações para conseguirmos essa aprovação. Não no sentido de salvação, mas no sentido de estou agradando ao meu Deus. Ele está olhando para mim e está aprovando as minhas reações. Então é esse tipo de louvor que nós poderemos receber na vinda de Cristo. Tudo bem com isso? Ok? Beleza. Então, introduzindo essa questão das provações,
Novamente, podemos ter uma fé aprovada ou uma fé reprovada, depende da nossa resposta nesse teste. E aí agora, Pedro vai falar sobre quais são as reações de uma fé aprovada. Ele fala isso no livro todo, nós não vamos ter condições de ver o livro todo hoje, mas eu quero colocar aí os fundamentos das reações que Pedro coloca. Isso está aí no capítulo 1 ainda, versículos 13 a 17. Versículo 13 a 17. Algum irmão pode ler bem alto para nós, por favor? Muito obrigado, irmão. Vamos lá. Quero a ajuda dos irmãos. Quais são as atitudes, reações que um cristão deve ter diante das provações, diante do que nós acabamos de ler? Começando no versículo 13 e até o 17, o que você observa na sua Bíblia? Como que nós devemos ser, nos comportar, agir, pensar? Ok. A irmã falou lá, estar preparado. Foi isso, né? Quem falou estar preparado? Ok. Estar preparado. Vou colocar aqui. Como que diz aí a sua versão? Mente preparada. Ok. Tó? Era o quê? Certo. Onde você vê isso aí no texto? Ok. Beleza. É a mesma ideia que a Verônica citou, só que a versão dela está diferente, então vou deixar aqui, manter aqui no mente preparada, tá? Que assim o entendimento, né? Preparação da mente é a mesma ideia, tá bom? Só mudou a expressão. Algo mais? Os irmãos observam aí? Sede sóbrios. Algo mais? Ser obediente, ou como que está aí na sua versão, Maria Luísa? Ok. Essa caneta está falhando? Obediência. Algo mais? Santos, ok. Então vou colocar aqui santidade. Como diz aí na sua Bíblia? Ótimo. Esperança. Novamente, ela aparecendo aqui. Toninho? Temor. Temor do que, Toninho?
Ok, temor de Deus. Alguém tinha levantado a mão? Alguém mais? Existe um conceito que está aqui nesse texto, talvez não esteja tão claro, ele vai ficar mais claro à medida que nós formos lendo o livro, que é a ideia da consciência de peregrino, a consciência de peregrinação. Ele fala isso logo no finalzinho do versículo 7, do versículo 17, quando ele fala que Deus julga segundo as obras de cada um, aí portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Algumas Bíblias trazem uma versão um pouco diferente, fala da vossa passagem terrena, ou da vossa breve passagem, que é essa ideia de que nós fomos criados para um outro reino, um outro mundo, nós estamos aqui apenas de passagem. Eu vou colocar aqui, se der tempo, nós vamos ler mais um texto, onde Pedro trabalha essa ideia da consciência de peregrino, que é muito importante para a nossa firmeza, para uma reação aprovada diante das provações. O irmão gostaria de observar algo a mais no texto? Não? Ok. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos olhar para isso aqui, tentar tirar algumas lições para a nossa vida, de forma que isso nos fortaleça a reagir, ver o que Pedro está querendo dizer com essas expressões, e para que assim nós estejamos mais preparados para ter uma reação aprovada diante de qualquer tipo de provação. Ele começa aqui falando sobre a mente preparada, né? Ou sim, algumas Bíblias dizem, cingindo os lombos do vosso entendimento. Né? O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Cingir, estava a ideia de colocar um cinto, colocar um cinto aqui nos lombos, e naquele tempo ele está usando uma figura de linguagem que era bem compreensível naquela época, que era, por exemplo, os soldados usavam um tipo de roupa comprida, aberta dos lados, e se eles não colocassem nenhum cinto, aquilo ia ficar voando e ia atrapalhar ele ia andar, ia tentar fazer os exercícios que ele precisava fazer, ia tropeçar, não ia dar certo, ele ia se enrolar todo, ele ia ficar todo atrapalhado, ia ser cômico e não ia levar em lugar nenhum. Então o que ele fazia? Colocava um cinto, ele cingia seus lombos, e aquilo deixava ele preparado a fazer aquilo que ele tinha que fazer. Pedro está falando aqui, cinja os lombos do seu entendimento. É a ideia de estar preparado, é não ficar perdido em seus pensamentos, com a sua mente voando. E isso acontece, e isso pode acontecer, na verdade, diante das provações, e também está muito ligado à questão aqui da sobriedade. Esses dois aqui andam juntos. Por quê? Sobriedade, quando a gente fala de alguém sóbrio, a gente imagina alguém que não está bêbado, né, alcoolizado, que também tem essa ideia de bagunça, de estar perdido, de desorientado. E aí Pedro fala assim, olha, então para você lidar com as provações é o seguinte, esteja com a mente preparada, esteja sóbrio. Se apegue à palavra de Deus, a ideia dele é, quando ele fala sempre de preparar sua mente, se apegue à palavra de Deus, aquilo que Deus ensina, para que você se firme nisso e não fique como um bêbado cambaleando por aí, não fique todo enrolado em seus pensamentos com a mente perdida. Deixa eu dar um exemplo que pode ilustrar isso. Na época que não é um exemplo de provação no sentido de perseguição, tá, mas no sentido de decisões da vida. Quando eu fiquei noivo com a Tamires, nós estávamos já há algum tempo conversando sobre isso e orando, pedindo muitos conselhos, muitos mesmo. A gente conversava com muita gente, anotava, conversava, lia livros, conversava com nossos pais e nós fomos amadurecendo a ideia do casamento e a gente estava muito tranquilo com isso. Mesmo nós começamos a namorar, um mês depois a gente estava planejando o casamento e
E assim, com muita tranquilidade, pensando, olha, se Deus estiver no negócio, vai dar certo, Deus controla tudo, então vamos fazer de acordo com a vontade dele. Então, vamos obedecer os princípios bíblicos, vamos pedir conselhos, vamos contar com a orientação dos nossos pais, e se nós obedecemos isso, Deus abrir as portas, a gente pode ficar tranquilo, porque é algo bom, vai dar tudo certo. Mesmo que a gente passe por alguma dificuldade, Deus sabe de todas as coisas. E tudo bem, a gente foi caminhando assim. Passou-se alguns meses, muitas conversas, os nossos pais se reúnem, os pais da Tamires, meus pais, a gente, nossos irmãos, uma janta onde a gente ia conversar sobre o casamento. E ali, conversa vai, conversa vem, considerações sobre data, sobre quando eles aprovavam o nosso casamento. A grande questão era se era na data que a gente queria ou não. A gente queria já casar dentro de 6 meses, 7 meses, e a gente namorava só 5 meses. E eles estavam receosos com isso, com medo e tal. A gente tranquilo, não, se eles deixarem, se eles aprovarem, vontade de Deus, vai ser rápido, vai ser correria, mas vai dar certo. E aí fomos surpreendidos, de certa forma, quando eles falaram assim, bom, a gente concorda que vocês devem casar agora, já nessa data mais breve, talvez em janeiro, isso era em julho, então em janeiro do ano que vem, vocês casam, vão para o seminário. E aí a gente ficou muito feliz, e aí foi muito legal. E aí tá, e teve aquele tempo gostoso, todo mundo rindo, todo mundo conversando. Meu sogro olha para mim e fala assim, então pega o calendário, vamos marcar a data. Aí eu olhei assim assustado, assim, o quê? Marcar a data, mas já? E aí peguei o calendário, olhamos lá, e aí conversamos, falou assim, não, essa data aqui em meio de janeiro tá bom. Irmãos, parece que quando marcou, assim, quando eu marquei lá no meu computador, casamento, parece que a ficha caiu, assim. E eu fiquei meio desnorteado, assim, não, que loucura, olha só tem 6 meses, não, eles não podem estar fazendo isso. Será que eles não têm juízo de deixar a gente casar nessa data? Alguém tem que falar para eles que não pode fazer isso. E aí tudo bem, aí seguiu. Mas aí eu lembro que aquela noite eu fui dormir preocupado, pensando nisso. Acordei no meio da noite. Primeira coisa que eu pensei de manhã foi isso. Outro dia eu fiquei meio aéreo. E aí depois, conversando com a Tamires, tudo, falei assim, nossa, meu Deus, não vai dar certo. Não, é pouco tempo. Não, isso não está certo, isso está errado. Não, a gente não vai conseguir, não, vai dar algum problema. E aí comecei a me perder dentro dos meus pensamentos, olhando para mim, olhando para aquilo que eu era, para as minhas capacidades, para as minhas habilidades. E esqueci de tudo aquilo que eu tinha ouvido antes, de todos os conselhos, de todos os princípios, de toda aquela ideia de, não, estamos fazendo a vontade de Deus, então se Deus está permitindo até aqui, então Deus está nisso, vai dar tudo. Esqueci de tudo isso. Mente despreparada, pensamentos voando, perdi a sobriedade. E aí minha fé enfraqueceu. Na hora da aprovação, e seja ela qual for, seja uma perseguição no trabalho, seja um momento, uma circunstância difícil, onde você não tem culpa, mas você está vivendo aquele momento triste, aquele momento complicado, seja um momento onde estão realmente te perseguindo porque você é crente, porque você não quer seguir o padrão imoral do mundo, no seu jeito de falar, ou ficando com todo mundo. Na escola você é perseguido, na faculdade zombam de você, falando que você não pensa. Existe um risco muito grande da gente cair nisso aqui, da gente ficar meio desorientado, e quando a gente fica desorientado, qualquer vento que vem leva a gente. E aí, se é esse vento, se é essa pressão mundana que está constantemente batendo na gente, leva a gente a seguir o caminho do mundo. E aí o que Pedro está falando assim, ó, não se deixem abater por isso. Lembrem daquilo que Cristo ensinou, lembre da palavra de Deus, lembre dos princípios bíblicos. Se você se apegar a isso, você vai se manter sóbrio. E aí quando você se manter sóbrio, pensando, naquele momento eu parei de pensar. Quando você volta a pensar, volta a lembrar, é mesmo, a vontade de Deus, não, nesse mundo nós teremos aflições, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está me moldando, está me refinando como ouro, me tornando mais puro, mais agradável diante de Deus. Essas provações são breves, são necessárias, são variadas, outras virão.
Quando a gente começa a lembrar desses princípios, a gente para e fala, ei, calma aí, vamos lá, eu estou com Jesus. E aí isso nos dá força para prosseguirmos e respondermos de uma forma mais adequada diante das provações. Está fazendo sentido isso, irmãos? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Eu queria deixar bem livre, tá? Se algum irmão quiser colocar alguma coisa, só levantar a mão. Quiser colocar uma experiência também para que sejamos edificados. Tudo bem com isso? Então aquela pessoa fala assim, eu quero muito casar, mas se eu for esperar a pessoa de Deus, se eu for querer obedecer os princípios de Deus, então eu nunca vou conseguir casar, e aí minha vida não vai ter sentido, e aí eu vou viver uma vida frustrada. Duas coisas. Primeiro, essa pessoa está esquecendo daquilo que a palavra de Deus diz, está perdendo a sobriedade, e segundo, que ela precisa ter cuidado aí para que o casamento não seja um ídolo no coração dela, porque a nossa alegria está em Cristo. Se eu for honesto no meu trabalho, eu nunca vou ter lucro. Se eu quiser fazer tudo certinho como a lei diz, então não vai dar certo. Deus não vai suprir minhas necessidades, eu tenho que tirar vantagem, eu tenho que dar o jeitinho. Se eu quiser viver uma ética cristã correta, uma boa moralidade na escola, eu vou perder todos os meus amigos. Talvez aconteça isso mesmo. Talvez você perca o seu emprego, você perca os seus amigos. Agora, nós queremos que mesmo diante disso, Deus continua no controle, Deus continua cuidando de nós, Ele sabe o que é o melhor para nós, e os planos dele não serão frustrados. Então nós podemos confiar nisso, sendo sóbrios, pensando que Deus está no controle. A gente pode lembrar aí de alguns episódios de Jesus e os discípulos, por exemplo, Jesus lá no barco, tempestade, discípulos desesperados e dizendo, mestre, você não se importa que a gente morra? E aí Jesus olha para eles e fala assim, homens de pouca fé. Por quê? Perderam a sobriedade, ficaram perturbados, perderam a esperança. A palavra desesperado significa isso, né? Sem esperança. É por isso que o crente nunca deve ficar desesperado, porque nós sempre temos uma esperança. O que não tem a ver com pensamento positivo. Ok, tudo bem com mente preparada e sobriedade? Tranquilo? E aí, isso aqui está diretamente ligado a essa questão da obediência e santidade. Ele diz aí no texto, ainda no versículo 13... Versículo 13, por isso cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Faltou aqui, seguindo a ordem no texto, a esperança. Então ele fala, sendo sóbrios, esperem na graça que está sendo trazida. Ele está pensando novamente na volta de Cristo, na revelação de Cristo que a gente já leu lá no comecinho do capítulo. A questão é, por que pensar na volta de Cristo tranquiliza os nossos corações diante dessas várias provações, dessas várias dificuldades? Porque lembrar da escatologia nos ajuda a ter uma fé aprovada. Gostaria da participação dos irmãos. Ok. Já é uma batalha vencida. Verdade. Algo mais? Exatamente. Então, quando a gente compara com a eternidade, né, a gente pensa assim, poxa, o tempo que a gente tem aqui é tão curto, né, comparado àquilo que virá. Muito bom. Algo mais? Pensar nos tempos do fim. Ok. Às vezes nessa questão da sobriedade, né, a gente se pergunta assim, é aquela pergunta do salmista, né, por que os ímpios prosperam? Eu aqui fazendo certo, fazendo bem, eu vejo o pessoal tirando vantagem, se dando bem, e aí a gente lembra do final e fala assim, não, mas Deus está vendo tudo isso, e o mal vai ser punido. Algo mais?
que pensar na vinda de Cristo, no fim dos tempos, nos ajuda a ter uma fé aprovada? Ok, então, só repetindo, né, por causa da internet, faz a gente descansar, porque a gente sabe que Deus já preparou o dia de amanhã, nós cremos que Deus está no controle de tudo, então a gente pode confiar no cuidado dele. Verdade. Tudo isso que os irmãos falaram é verdadeiro e faz diferença na nossa vida. Agora, teve um homem, nós já citamos ele aqui, já falei sobre ele numa outra oportunidade, numa pregação, queria só relembrar, chamado Karl Marx, que olhou para tudo isso que a gente está falando nos tempos dele, nos dias dele, olhou para a igreja cristã, e ele falou assim: eu nunca ouvi tanta coisa estúpida na minha vida. Por quê? Ele olhava um povo sofrendo perseguição política, sofrendo perseguição por parte dos seus empregadores que queriam dominar sobre eles, explorando mesmo, dando muito trabalho e pouco pagamento, e eles passando por diversos tipos de perseguição, de provações. E a consciência dos cristãos, qual era a atitude dos cristãos da época? Era: não, nós cremos em um Deus que controla tudo, nós temos uma esperança, nós pensamos na volta de Cristo, e por isso nós não vamos pecar, nós não vamos fazer também aquilo que eles estão fazendo, nós vamos nos manter firmes em obediência, em santidade, em temor a Deus, pensando como peregrinos e esperando na justiça de Deus. E aí o Marx olhou para isso e falou assim, e não só ele, né, mas outros também pensadores, olharam para isso e falou assim: tá vendo? Crer em Deus é muito ruim, porque isso atrapalha a sociedade. Se eles não acreditassem em Deus, o que eles iam fazer? Iam revolucionar, iam quebrar tudo, iam correr atrás dos seus direitos, iam fazer uma reviravolta e iam ter a vitória, vamos dizer assim. Mas porque eles creem em Deus, eles ficam parados. Eles não saem quebrando tudo, fazendo manifestações e tentando mudar tudo aquilo que foi imposto por essa sociedade atual. Então, crer em Deus, na verdade, é ruim para o desenvolvimento humano. Eles estão estagnados, parados, não estão evoluindo. Interessante, né, a observação dele. Agora, qual é o erro dele? O erro é que ele está partindo do pressuposto que Deus não existe. Não existe um Deus que interfere na história. E aí, se não existe um Deus que interfere na história, ele tem razão. É a lei dos mais fortes e vamos cada um correr atrás do seu. Mas existe um Deus que interfere na história. Existe um Deus que vai punir o mal. Existe um Deus que cuida dos seus filhos. E por isso ser verdade, esses cristãos que vivem assim estão vivendo de uma forma coerente com a verdade. Marx vivia uma utopia, vivia algo que não existe. Ele falava: a religião é o ópio do povo. O ópio era uma droga alucinógena, então você ficava viajando. Então ele falou assim: a religião é isso, faz viajar e faz você viver numa outra realidade. Não. Os cristãos estão vivendo a realidade, porque Deus é real. Porque Deus interfere na história. A prova disso é que Ele se fez homem e morou entre nós. Então, por isso, o mundo vai olhar para isso aqui e vai falar assim: cara, nada a ver, para com isso. Acreditar em Deus está atrasando a sua vida. A gente olha para isso e fala: não, isso aqui é uma forma coerente de viver com a verdade. Viver fora disso é viver de uma forma incoerente com aquilo que Deus deixou para nós. Tudo bem com isso? E aí, irmão, só abrindo um parênteses, hoje nós temos alguns partidos políticos no nosso país que seguem uma linha marxista. A linha marxista, ela é, por definição, ateísta também. Então, toda moralidade, todo conceito de
moral de verdade é relativo, é você quem define, porque não existe alguém acima de tudo que define, e isso traz implicações no relacionamento social e no relacionamento político. Isso vai se refletir também nas leis que eles vão propor e, inclusive, na forma como eles vão olhar para a igreja. Desse pensamento marxista depois veio também, ou fortaleceu, aqueles movimentos onde o Estado quer ter o domínio sobre tudo, onde o Estado quer ser o Deus, o provedor, e a fim de ter justiça, né, é o discurso deles. E aí, num Estado, num sistema onde o Estado quer ser Deus, quer ser o provedor, o dono de todas as coisas, a igreja se torna um inimigo, Deus se torna um competidor. Então, na hora de escolher aí o seu candidato, procure saber que linha ele defende, se ele tem essa linha marxista, essa linha de esquerda, porque isso tem implicações para a forma como eles vão lidar com a igreja de Cristo. Paulo diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, não é isso? Nós devemos orar para que eles tenham um governo justo e que a gente consiga viver em paz. Paulo não está defendendo ali nenhum tipo de sistema ou modelo político, e eu também não quero defender nenhum, porque nenhum sistema vai ser bom o suficiente, porque eles são controlados por homens pecadores, e aí vai haver pecado, vai haver injustiça em qualquer dos sistemas. Agora Paulo disse, orai para que vocês tenham um tempo de paz. Então acredito que é coerente nós buscarmos um melhor sistema, aquele sistema que vai trazer mais paz para mim, para minha família e para minha comunidade, para minha igreja. Os sistemas marxistas não tendem a fazer isso, eles tendem a perseguir tudo que se chama Deus. Então, pesquisa bem, tá bom? Na hora de votar, entra lá no Google e procura a linha filosófica do seu partido que você está pensando, tá? Só um parênteses. Irmãos, o que a gente pode fazer para cultivar essa esperança que nós devemos ter? Essa esperança da volta de Cristo. Às vezes, acredito, não sei se é só comigo, mas é difícil manter a lembrança, a esperança da brevidade da vida, da volta de Cristo, do encontro com Ele. O que nós podemos fazer de prático para cultivar isso dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente? Alguma sugestão? Fala um pouquinho mais alto, Cacá. Como assim? Explica pra gente. Ok, então, essa ideia de crescer na gratidão, né, de você estar constantemente agradecendo a Deus, reconhecendo aquilo que Ele faz na sua vida, isso é muito importante, para a gente não começar a deixar Deus de lado, né, só pegar as coisas do mundo. Alguém tinha levantado a mão, Ana Cláudia? Uhum. Ok, lembrando sempre daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Deixa eu dar uma sugestão. Temos nosso ano Missões, e missões ajuda muito a gente a manter essa esperança. Por quê? Porque nós reconhecemos que nós estamos aqui nesse breve tempo com uma missão. Se nós perdemos de vista a missão, a gente simplesmente está vivendo um dia após o outro. Então, uma sugestão: tenha um alvo evangelístico.
uma pessoa por quem você vai orar, por quem você vai pedir a Deus a oportunidade de testemunhar. E aí você vivendo, isso é para exercitar em nós a consciência de que eu estou aqui com uma missão e que o meu tempo é breve. Então, pensando nisso, quando você tem esse alvo evangelístico que você busca, tá naquele senso de urgência, querendo evangelizá-lo, e outras pessoas também, você trabalha essa ideia de brevidade de vida, de eu fui criado para um outro mundo, de que minha esperança está em outro lugar. Quando a gente para de evangelizar, a nossa tendência é simplesmente ir se acostumando com as coisas aqui à nossa volta, e quando a gente se acostuma, a gente esquece. Esse é um perigo. Outra sugestão: ajudar um missionário, ser mantenedor de um missionário, de um seminarista. Quanto do seu orçamento você dedica a isso, a missões? E isso é importante porque quando a gente tem que mexer no nosso bolso, a gente tem algumas reflexões e é interessante que a gente ore a Deus para que a gente consiga fazer isso com voluntariedade, com bom ânimo. E quando a gente faz isso, quando a gente chega nesse ponto de dar com alegria, de investir mesmo de coração, a gente está trabalhando a nossa vida para não se apegar ao dinheiro, não se apegar às coisas desse mundo. E quando a gente trabalha essa questão de não se apegar às coisas desse mundo, novamente, a gente reacende a esperança. A gente lembra, por que eu vou me apegar a esse dinheiro? Eu não quero contribuir porque, sabe, tem as minhas coisas. Quando a gente foca em si, e aí quando a gente fala, não, mas calma aí, eu vou me apegar a isso? É tudo só para mim? Eu não posso ajudar ninguém? E aí nós investimos, nós acendemos novamente essa esperança de que eu não fui criado para juntar tesouros aqui na terra, mas juntar tesouros lá no céu. Então isso trabalha em nós a questão da esperança. E uma outra forma também, nessa ideia ainda, nesse princípio de não se acostumar com as coisas do mundo, não se apegar às coisas do mundo, é dedicar também seu tempo nos ministérios da igreja. Servir ativamente em algum ministério. Quando alguém precisar de um voluntário, você está lá. Por quê? Novamente o princípio o mesmo. Eu não fico pensando só nas minhas coisas, só em como eu vou usar o meu tempo para mim, mas eu vou usar o meu tempo para o serviço do reino, eu vou usar para servir na igreja, e aí quando eu faço isso, eu estou de novo reacendendo eu estou trabalhando em mim aquela consciência de que eu estou aqui numa missão, meu tempo é curto, eu vou servir ao Senhor, eu vou juntar tesouros no céu. Tudo isso vai sendo trabalhado em nós. São algumas formas que a gente tem para cultivar essa esperança. Faz sentido isso? Então são decisões práticas aí que eu recomendo que você avalie na sua vida. O último ponto, irmãos, que eu gostaria de colocar, a gente não vai conseguir ver todos, mas é a questão da santidade, que vem logo em seguida. Fala no versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então ele começa aí dizendo dessa questão de não se amoldar aos padrões desse mundo. E isso é fruto, essa santidade é fruto, é uma consequência, é um desdobramento desses primeiros pontos que nós vimos, de estarmos preparados, crendo na palavra de Deus, mente sóbria, mantendo firme a nossa esperança. Quando nós exercitamos isso, isso deve gerar santidade. Porque eu não vou me corromper ao padrão do mundo, eu não vou ceder às perseguições, às provações, não vou cair no desespero e perder a fé, mas com a mente preparada, em sobriedade e esperança, eu vou viver a vontade de Deus para a minha vida. Isso se chama santidade. E ele fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, ao padrão que vocês tinham antes de Cristo. E isso exige de nós um olhar crítico para o mundo à nossa volta.
o que nem sempre é fácil. Porque tem coisas que acontecem na nossa cultura, na nossa sociedade, que já não chocam mais, que são consideradas normais. Então, você olhar criticamente, avaliando isso biblicamente, nem sempre é fácil. Eu e a Tamires temos conversado já há um bom tempo sobre questão de vários padrões, sobre, por exemplo, padrão de o que convém para um homem, o que não convém, o que define a feminilidade, o que é antibíblico, o que a sociedade tem colocado, de o que é ser homem, o que é ser mulher, questão de namoro, por exemplo, qual um padrão santo, questão da roupa, vestimenta, o que é indecente, o que não é, será que isso é subjetivo, será que é só com base naquilo que escandaliza ou não? E são reflexões difíceis de fazer, porque tem coisas que a gente simplesmente já está acostumado com o padrão, com o jeito que as coisas funcionam. E dá o medo também de você falar assim, não, então é diferente, e aí cair num outro erro que seria o legalismo, né, que seria colocar algo que a Bíblia não coloca. Então é uma tensão constante, mas é uma reflexão que nós precisamos fazer, olhar para o mundo e falar, eu não quero viver nos padrões, né, não se amoldar, não se conformar, não tomar a forma, não entrar no esquema do mundo. É aquela ideia, né? Todo mundo faz, então deve ser certo, deve ser normal, não tem problema. Eu estava conversando com um amigo meu, ele trabalha com universitários, e ele falando que ele discipulando alguns universitários, já crentes há algum tempo, e eles têm o mau hábito de falar palavrão, para qualquer coisa, falam muito palavrão. E esse meu amigo foi exortá-los. Falou, cara, ó, a Bíblia diz assim, ó, a palavra torpe, ó, fala que edifica, olha, imoralidade, né, você está falando de imoralidade. Não, isso é normal já. Não, olha, ó, essa palavra, o que significa essa palavra? Não, essa palavra aí significou isso há muito tempo atrás, agora é outra coisa. Eu falo assim como, tipo, caramba, sabe, é uma forma de expressão, não é que eu estou xingando ninguém, não é que eu estou querendo ofender a Deus. Então, é o meu costume. E aí, se você é fraco na fé e se escandaliza com isso, né, você precisa amadurecer. Olha só, todo mundo faz, não, isso aí já é normal. Não, isso aí, não, mas olha que o princípio da palavra de Deus, olha o que está saindo da sua boca. Você acha que isso aí está refletindo a Cristo? Acho que está. Normal isso. E às vezes é algo que a gente não percebe, mas a gente vai olhando, normal, nada a ver, isso aí, não tem problema não, e vai se amoldando aos padrões do mundo. Pedro está falando aqui, ó, sejam santos, sejam diferentes. É aquela velha frase, né? O que é certo, mesmo que ninguém faça, e o que é errado, mesmo que todo mundo faça. Edu? Legal, bem colocado, né? A questão do choque cultural, a questão da roupas de praia, né, por exemplo. Só uma coisa para os irmãos pensarem. É legal estudar essa questão da história, das culturas, né? E a gente começa a se perguntar o que é realmente normal, o que é subjetivo, ou o que simplesmente foi sendo incutido na nossa mente e a gente foi aceitando. Por exemplo, talvez estava vendo uma reportagem sobre a questão de padrões de roupa, e o comentarista
pelo que eu lembro não era crente, mas ele falava da questão, por exemplo, para uma mulher antigamente mostrar um umbigo já era considerado indecente, né? Já era considerado um escândalo. E isso foi mudando, e a proposta que os estilistas e outras pessoas foram colocando para estilos de roupa era: o ideal é cada vez menos. Cada vez menos. E aí a gente olha para a história e a gente vê isso acontecendo, né? O normal é cada vez menos roupa. E tem coisas que já não chocam mais. E a questão é, será que é porque é normal, é tranquilo, isso é certo? E aqui eu estou colocando como uma reflexão mesmo. Ou será que é porque nós já nos amoldamos ao esquema do mundo? Fica uma reflexão aí pra gente. Algo difícil de determinar. Difícil. Onde a gente precisa ter cuidado para não cair num legalismo e começar a defender aquilo que a Bíblia não defende. Mas também não olhar para o mundo e falar, é tudo normal e vamos que vamos. E às vezes defender essas questões e questões práticas da santidade é difícil na igreja. É difícil no mundo, porque a gente é tido como bitolado, como alguém ultrapassado, como alguém com mente arcaica. E às vezes é difícil na igreja, porque a gente é tido como legalista. Então eu falo assim, a gente tem que ser santo. Tá, santo nas pequenas coisas. Tá, o que isso implica? Isso implica que eu não vou contar piadinha imoral. Mas é só uma piada, não tem nada a ver, eu não estou com besteira na cabeça. Não, isso não reflete a glória de Cristo. Isso implica que eu não vou comprar software pirata, eu não vou comprar jogos pirata. Não, para com isso, olha só, os caras roubam muito. Os caras pedem R$500, R$600 no software, olha só, isso é um absurdo. Você acha que eu vou ser conivente com isso? Não, então eu vou lá e compro por R$10 o meu CD. Aí fala isso, não, seu legalista. Onde está a graça? A graça não é a mesma coisa que licenciosidade, que libertinagem. Vou no jogo e compro ingresso do cambista, aprovando ali o crime que ele está cometendo. Exemplos pequenos, mas importantes para nós. De olharmos para o nosso mundo com um olhar crítico, buscando o padrão de Deus e tentando discernir o que de fato está dentro da palavra de Deus, pode ser aceitável como normal, e o que é anormal, mas tem sido incutido na nossa mente por meio da mídia, por meio da cultura, das pessoas do mundo. Sede santos, porque eu sou santo. Quando a gente fala de santidade, normalmente as pessoas associam ao que não se deve fazer. Então, por exemplo, eu sou santo. O que isso significa? Isso significa que eu não uso drogas, isso significa que eu não me embriago, isso significa que eu não tenho o linguajar do mundo, eu não faço. A santidade tem esse aspecto, porque o que significa ser santo? Ser santo é separado de algo, mas não é só separado de algo, é separado de algo para algo. Então, ser santo é dizer não para as coisas do mundo e dizer sim para as coisas de Deus. Nesse sentido, então, nós temos uma santidade passiva, que é a santidade que eu não faço, e tem a santidade ativa, que é a santidade que eu faço, aquilo que eu pratico. Então, quando eu obedeço à vontade de Deus, por exemplo, eu congrego com os meus irmãos, eu adoro ao Senhor, eu medito nas Escrituras, tudo isso faz parte da santidade. Por quê? Antes no mundo eu não fazia isso. Agora saí do mundo e estou vivendo o padrão de Deus. Quando eu vivo esse padrão de Deus, eu estou sendo santo. O que é um namoro santo? O namoro santo é aquele onde não há sexo antes do casamento e é evitado alguns toques. Ok, isso faz parte do que eu não faço, mas e a parte do que eu faço? Como casal. O que é um casamento em santidade? Oramos juntos, meditamos na palavra, seguimos os padrões de Deus, pedimos conselhos. Tudo isso é santidade no relacionamento. É a parte ativa do ser santo. É a parte do que eu faço.
É por isso que ser cristão não é só uma lista de não fazer, mas é uma lista de muita coisa do que fazer também, o que envolve a vida cristã. Não é aquilo que é a essência, porque a essência é o nosso relacionamento com Deus, mas aquilo que envolve a prática cristã. Não é só não faço e fico parado sem fazer nada. Não, ser santo é eu não faço isso porque eu abri mão disso, desse padrão mundano, desse padrão pecaminoso, para fazer aquilo que é a vontade de Deus, para evangelizar, para ter um relacionamento com meus irmãos, para meditar na palavra, para anunciar Cristo, etc. Alguém gostaria de colocar alguma coisa, fazer uma pergunta? Nosso tempo está chegando ao fim. Não? Ficou claro essa questão da santidade, irmãos? E do nosso desafio como cristãos de discernir a nossa cultura, discernir os nossos tempos? Tudo bem? Ok, vamos orar então? Tó, ora pra gente, vem aqui na frente, por favor. Só lembrando, irmãos, nós temos diversas provações, diversas situações que fazem a gente escolher entre obedecer a Deus e não obedecê-lo. E se nós quisermos ter uma fé aprovada, nós precisamos lembrar da palavra de Deus para manter uma mente sóbria, uma mente preparada. Lembrar da nossa esperança que está em Cristo, que a nossa vida aqui é breve. Cultivar isso, fortalecer isso dentro de nós. E que isso nos conduza a uma vida de santidade, onde a gente rejeita o padrão do mundo e abraça o padrão de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, quero te louvar, Pai, por mais essa oportunidade, Deus, de ouvir a Tua palavra, ó Deus, e também, ó Deus, entendermos, ó Pai, que somos pecadores, que nós dependemos, ó Pai, da Tua palavra, porque está escrito, santifica-os na verdade, a palavra do Senhor é a verdade. Te louvo, ó Deus, por essa oportunidade, por esse momento, que nós possamos sair daqui, ó Deus, mais santificados, Deus, pela Tua palavra. E é no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém.